Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Dicotomia Podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a importância de tomar um lado. E neste episódio, teremos, além de mim, Enio, a presença de Adler. Olá, gente. E para expor o tema mais propriamente, teremos Paula. Oi, pessoal. Matheus. Fala, meus consagrados. Rafa. Oi, gente. É isso aí. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre aquele programa que marcou o ano de 2020, que foi o Big Brother Brasil. Quem diria que no Big Brother teria lições de política internacional? Lá nós vimos a participação de um personagem e nós vamos avaliar por que a sua estratégia foi falha. Bem, e para você que não lembra ou não assistiu o programa, não tem problema, a gente vai começar exatamente por essa parte. Eu vou tentar botar para vocês o que exatamente aconteceu. Quem era o Vitor Hugo, o VH? Bem, o VH foi um personagem que arranjou muita treta. Ele brigou com todo mundo na casa, praticamente, e não tomou partido. E talvez por isso ele tenha sido eliminado. Muita gente criticou ele por ele ter ficado em cima do muro e não ter tomado um dos dois lados. Quem acompanhou o Big Brother pela internet viu o meme dele segurando os dois grupos e tal, como se estivesse ali tentando fazer um laço com os dois. Mas enfim, ele acha que essa era a estratégia certa e eu acho que Maquiavel não concordaria tanto com ele, né? E é isso que a gente vai tentar explicar um pouco mais. Brigou com a Manu Gavassi e ainda foi chamado de falso. Em seguida tem um palavrão que eu não vou contar aqui, né? Porque o nosso programa é familiar. Family friendly. Family friendly. Mas uma coisa que me lembra muito a nossa pauta de hoje foi uma conversa entre Babu e Vitor Hugo, que Babu fala assim pra ele: quem fica em cima do muro apanha dos dois lados. E talvez esse tenha sido o grande problema dele. Ele não conseguiu fazer nenhum aliado forte, ou nenhum aliado, e ficou levando, né, fogo de todo lado. E acabou que não foi muito longe no jogo. Olhando para as relações internacionais, um exemplo de neutralidade no internacional que me vem à mente, do tipo a Suíça, acho que a maioria das pessoas em algum momento ouviu Suíça e neutralidade na mesma frase. Isso porque a Suíça se apresenta como neutra e é vista assim baseando-se na adoção do princípio da neutralidade, que aparece primeiro na Convenção de Haia de 1907, que define que o país neutro não pode tomar um lado em um conflito e muito menos assistir ao conflito estando com suas tropas armadas e prontas. Curiosamente, a neutralidade do país no internacional está escrita em sua própria Constituição, como um dos modos de preservar a independência do país. Bizarro para as pessoas que acreditam na teoria realista veemente. Antes que eu me esqueça também, os Médicos Sem Fronteiras também adotam o princípio da neutralidade em suas ações nas regiões de conflito, prestando assistência igualitária a todos os lados do conflito, ou pelo menos é o que eles dizem. Então, quando a gente fala dessa neutralidade no ambiente internacional, é interessante a gente partir da origem dessa palavra, né, neutro, que tem uma origem latina que ela significa literalmente nenhum dos dois. Quando a gente transpõe esse termo para o campo da história e da política internacional, a neutralidade parece sempre estar ligada a um tipo de sistema de oposições, né, ligado a um imperativo ético, que seria justamente essa necessidade de uma opção por um determinado campo de valores. Então, quando a gente fala de neutralidade, não é simplesmente um estado neutro, ou seja, o nenhum dos dois, onde essa escolha está suspensa, mas é principalmente esse problema da necessidade de escolher entre dois campos de tensão. Então, na história, seja ela nacional ou internacional, quando a gente fala de neutralidade, a gente fala de um conflito, seja ele real ou potencial, que possa vir a acontecer. Então, assim, a gente pode dizer que esse conceito ele é um reflexo da guerra. Como o Matheus estava aí falando, né, ele foi consolidado pelo próprio direito internacional, envolvendo assim um conjunto de direitos e deveres legais, porque ser neutro, pelo menos no sistema internacional, não pode significar ser indiferente, porque uma hora ou outra os efeitos daquele tal conflito, mesmo você tendo escolhido não se envolver diretamente, eles vão te afetar de alguma forma, né? Então, nesse sentido, neutralidade é até hoje vista como algo negativo, com aquela máxima até do Império Romano que a gente vê até hoje, do tipo, quem não está comigo está contra mim. E toda essa visão do neutro negativa, ela é totalmente influenciada e baseada pelo
discurso de uma história do Ocidente, que ele é impregnado e ele é condicionado pela ideia de conflito, ou seja, toda a nossa história, a história ocidental, ela é uma história da guerra e de lutas, né? E também de muitas dominações. Então, na história ocidental, há uma valorização do conflito. Certo, mas então ser neutro é um direito, como vocês falaram, não é isso? Mas seria assim a melhor escolha para ser feita? Tipo, ser neutro é um direito, mas você deve tomar a neutralidade? Trazendo para a nossa discussão uma referência acadêmica muito famosa, a gente pode falar sobre o livro O Príncipe de Maquiavel, e mais especificamente sobre o capítulo 21, que no meu livro é intitulado como O que convém a um príncipe para ser estimado. No meu livro é intitulado assim porque podem ter variações dependendo da sua versão. Mas falando sobre neutralidade, Maquiavel explica que um príncipe é estimado quando se mostra um verdadeiro amigo e um verdadeiro inimigo. Ou seja, quando sem nenhum escrúpulo se revela a favor de alguém e contra o outro. Então a gente pode perceber que a questão de tomar partido é muito importante para Maquiavel. Na visão dele, tal partido é sempre mais útil do que a neutralidade. E por que isso? Veja bem, imagine que você está no meio de um conflito entre dois atores, seja no reality show ou seja uma disputa entre estados. Se você ficar neutro, você sempre estará na mira de quem venceu e ao mesmo tempo você não vai ter ninguém que o defenda, ninguém que o acolha. E por que isso acontece? Imagine só, quem ganhou não vai querer você do lado dele. Ele vai achar que você é uma pessoa suspeita e ele não vai querer amigos suspeitos, amigos que não ajudaram no momento da adversidade. E quem perdeu vai ter esse mesmo parâmetro. Ele não vai te acolher porque no momento do vamos ver, pegar em arma, você não ajudou. Então, por que ele te ajudaria agora, sabe? E essa é a grande questão da neutralidade que Maquiavel explica. Ele diz que príncipes que não se resolvem seguem, na maioria das vezes, o caminho da neutralidade e que geralmente caem em ruína. E é importante também perceber que, apesar de parecer muito simples o que eu estou falando, a sua escolha tem que ser com prudência e com cautela. Escolher o lado que você vai apoiar, o lado que você vai ser aliado, é uma questão de muito cuidado. E talvez seja essa grande questão do jogo e a questão das próprias relações internacionais. Pensar bem nos seus aliados e realmente mostrar que você tem uma posição. Pensando que Maquiavel escreveu aqui o príncipe como um guia para como você administrar bem o seu reinado e coisas assim do tipo, me vem à cabeça aqui que talvez se Maquiavel assistisse o Big Brother, ele não escreveria o príncipe, né? E talvez ele escrevesse o brother, né? Dando o guia aí para quem quisesse ganhar o Big Brother. Teria né? ajudado muito o participante. Aí, Paula, tu falando assim do Maquiavel, eu acabei lembrando de um outro autor que também dá a entender que é preferível sempre tentar escolher um lado, né? Esse autor seria o Carl Schmitt, que é um autor do século passado, ou seja, já é bem mais atuado que o Maquiavel, e que propõe que o âmbito político pode ser explicado pela definição de amigo e inimigo, bem similar ao Maquiavel, né? É algo como se as nossas relações políticas fossem baseadas em quem nós enxergamos como nosso amigo, no caso aquele que a gente vê como igual ou próximo a nós, a nossa imagem, e o inimigo seria o estranho, o estrangeiro. Com uma noção dessa sobre o político, Schmitt entende que não haveria espaço para a neutralidade, pois ela seria a negação do pensamento que ele propõe. E quando a gente fala de neutralidade e também de outras estratégias políticas relacionadas a Nicolau Maquiavel, filósofo aí do século XV, XVI, lá na Europa, a gente precisa lembrar também de um filósofo indiano que lá no século III, IV a.C., que é Kautilya, ele já falava dessa neutralidade, né? E também de outras estratégias políticas que a gente vê em Nicolau Maquiavel séculos depois. Kautilya, ele fala que entre a paz e uma neutralidade armada, o rei deveria preferir a paz, porque essa neutralidade sairia tão cara quanto uma guerra. Não é só essa doutrina de Nicolau Maquiavel que é bem seguida ainda hoje por muitos chefes de Estado, né? Kautilya também tem aí a sua grande importância como leitura obrigatória para muitos deles. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui para pontuar e para todo mundo que está escutando também compreender bem. Se a gente for pegar o conceito de neutralidade para as relações internacionais, a gente pode definir como um não alinhamento, não posicionamento em uma situação de guerra e de conflito, né? Isso. Exato. Seja ela uma guerra presente ou até mesmo uma guerra aí que possa vir a acontecer ainda.
E também vocês disseram que, assim como tomar posição, a neutralidade também tem seu ônus, não é isso? Claramente. Porque você não vai saber quem é seu aliado de verdade, quem vai estar do seu lado. E aqueles também não vão saber se você está do lado dele para os momentos de adversidade. Então você fica meio sendo aquele o falso, o em cima do muro, né? O que não falta, então, a gente pensando, se a gente pensar aqui, é que como essa neutralidade se apresenta na história, não falta exemplos para demonstrar esse posicionamento neutro e como gera suas consequências, né? Lá no início do século XX, a gente já tem um grande personagem que trata sobre essa neutralidade. Por essa neutralidade, foi um ponto de ruptura muito importante, que é o presidente norte-americano Woodrow Wilson. Ele era presidente dos Estados Unidos lá no início do século XX, nas prévias ali da Primeira Grande Guerra Mundial. E ele é lembrado como o presidente norte-americano que viajou à Europa no fim dessa Grande Guerra para reunir o mundo em apoio a termos de paz, ganhando até mesmo o Prêmio Nobel da Paz. Os Estados Unidos até então tentavam ter uma posição mais moderada, né, nesses conflitos internacionais até então, mas só que depois de algumas ações alemãs que afetaram diretamente os Estados Unidos, Woodrow Wilson ele declarou publicamente que a neutralidade não é mais viável ou desejável onde a paz do mundo está envolvida. Então, a partir disso, a paz tão querida e falada por Woodrow Wilson dava lugar a uma ação mais intensa dos Estados Unidos naquele conflito mundial, numa campanha muito agressiva pela paz, ajudando aí a lançar essas bases de uma atuação dos Estados Unidos que nós temos até hoje, essa polícia global que diz intervir somente para garantir a paz, né? E aí deixa a sua neutralidade. Lembrei daquele meme, enfim, a hipocrisia. Enfim, né? A hipocrisia. Vale lembrar que os exemplos não param só no mundo europeu ou mundo norte-americano. A gente pode pensar mais aqui América do Sul. Acho que tem alguns exemplos que são mais próximos da gente. A gente pode comentar um pouco sobre isso, né? Acho que a Argentina talvez tenha um bom exemplo. É isso mesmo, amigo. Por exemplo, tem um autor muito famoso, que é de uma vertente das relações internacionais chamada realismo periférico, que é o Escudé. Ele se debruça muito sobre essa questão da política externa argentina e como são feitas as ações da Argentina. Ele tem várias críticas com relação a isso. E um dos pontos que ele toca muito é sobre a questão da neutralidade argentina. Em um dos seus textos, ele começa explicando, dizendo que durante a maior parte do século XX, a Argentina manteve a neutralidade durante os grandes conflitos mundiais. Mas qual é a grande questão nesse momento? É que de uma guerra para outra, da Primeira Guerra para a Segunda, por exemplo, a Argentina aparentemente não percebeu que começou a ter uma mudança no contexto internacional. E o que seria isso? Todo mundo deve lembrar mais ou menos que nesse movimento de Primeira Guerra para a Segunda Guerra, começou a ter uma questão do declínio de potências europeias e a ascensão de países como os Estados Unidos. E essa postura neutra acabou sendo um problema para a Argentina. Por quê? Porque os Estados Unidos começaram a exercer uma maior pressão para que os países latino-americanos, no caso, né, um exemplo deles é a Argentina, rompessem as relações com o eixo e se voltassem mais para os Estados Unidos como aliados. E a Argentina não fez isso, ela continuou naquela vibe, vou ser neutra, tá tudo certo, quero ficar aqui sem me envolver. E espertou, não? Só que isso foi um problema para ela. Por quê? Porque essa neutralidade argentina foi avaliada em termos apocalípticos, quem fala esse termo é o próprio Escudé, pelos Estados Unidos. E por conta disso ela foi duramente castigada. E por que isso? Porque o fato dela não ter escolhido o lado dos Estados Unidos, para os Estados Unidos foi entendido automaticamente como se ela tivesse se voltando para o eixo. Mesmo ela não fazendo tipo assim, falando formalmente, estou do lado do eixo, ela não falou formalmente que estava do lado dos Estados Unidos. Então ela ficou nesse limbo que ela não estava com ninguém do lado dela e contra um país muito forte da região, que seria os Estados Unidos. Então, essa neutralidade foi um grande problema para o país e também entendido como uma das causas do problema do desenvolvimento. Talvez a Argentina não tenha se desenvolvido tanto, segundo Escudé, porque ela não se voltou para os Estados Unidos. E também tem uma pitadinha de problema nesse quesito, porque a Argentina já tinha um longo histórico de
pequenas tretas e confrontações com os Estados Unidos. E é engraçado pensar também que na obra dele, ele faz um elogio ao Brasil. Ironicamente, é bem engraçado a gente ler obras fazendo elogio do Brasil comparando com outro país, porque Scudder fala que o Brasil teve bom senso na época e se alinhou aos Estados Unidos, diferentemente do que fez a Argentina ficando neutra e levando muitas sanções e problemas ao longo do tempo, sendo duramente castigada. Paula comentou agora um pouco sobre Scudder e a questão do realismo periférico e o posicionamento da Argentina. Eu relembrei um pouco do texto do Morgenthau, um texto antigo, de 1938, que ele fala da questão da neutralidade, mais especificamente na Europa, mas eu acho que é um exemplo que cabia bem agora para o momento, porque ele diz que a viabilidade de um Estado pequeno, de um país pequeno, conseguir impor ou se posicionar neutro só vai depender da percepção que as grandes potências vai ter dessa situação e quais são os efeitos que essa neutralidade vai ter na lógica da distribuição do poder, se a gente pensar em um sistema anárquico na ótica realista, né? Então, ele fala que o Estado, a grande potência, só vai tolerar se isso não for contra os seus interesses no final. E também ele fala uma coisa que é interessante, que Paula falou do que aconteceu com a Argentina, os custos que ela pagou por conta dessa neutralidade, que ele disse que a capacidade de romper a neutralidade de um país maior é muito mais forte do que de um país pequeno se manter neutro, por conta dessa questão da assimetria de poder dentro do sistema. Então, a gente pode ver, no caso da Argentina, o quanto que ela sofreu devido a essa demora para se posicionar e como os Estados Unidos acabou impondo, de certa forma, seus interesses, mesmo assim. Isso, e o peso da neutralidade na Argentina foi muito, assim, castigado quando fala em relação a países como a Suíça. Matheus já falou sobre a Suíça. E a Suíça não teve essas mesmas sanções, esses mesmos problemas com os Estados Unidos, por conta dessas coisas mesmo que Enio falou e o próprio Scudder fala. Assim, o preço que a Argentina tem que pagar por ser neutra é muito maior do que o preço que a Suíça tem que pagar, por exemplo, porque ela está muito vinculada ao próprio Estados Unidos. E quando a gente fala desse embate entre países poderosos, países mais fracos, né, países ditos desenvolvidos e os ditos subdesenvolvidos, a gente fala de um movimento muito marcante para o século XX, né, mais precisamente ali nos anos 60, durante a Guerra Fria, que foi o movimento dos não alinhados. Esse movimento foi uma resistência dos países considerados do terceiro mundo global, os tais subdesenvolvidos ou periféricos, contra a insurgência dos países considerados hegemônicos, né, os mais poderosos na época, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Esse movimento ele era composto por alguns países especialmente afroasiáticos e boa parte da América Latina. A sua principal pauta era a descolonização e também a independência de um imperialismo europeu. Mas o que é importante a gente enfatizar aqui é que essa questão da liberdade de escolher alinhar-se ou não, né, a quem se alinhar ou também a quem não se alinhar, ou seja, de ser neutro, era muito importante para esse movimento. Um dos seus 10 princípios orientadores era a rejeição a todo acordo de defesa coletiva destinado a servir aos interesses particulares das grandes potências, quaisquer que fossem, assim ficando de fora dos grandes enfrentamentos entre os blocos opostos na época. Há também um outro princípio prezado na época e até hoje, que é a abstenção da ameaça ou do uso de força contra o território de outro país, de outro estado. O movimento ele existe até hoje, contando com 120 países, mesmo que de forma bem mais enfraquecida comparada àquela época da Guerra Fria. E é interessante que muitos desses países não alinhados, eles não conseguiram manter esse espírito de independência, essa neutralidade até o fim, ou até hoje, né? Se inclinando em algum momento a um desses blocos poderosos, né? E hoje, quando a gente vê uma ascensão de um novo conflito global que divide aí partes, né? Talvez, é interessante a gente ver que muitos desses países que até hoje compõem esse movimento, eles não são tão neutros assim, como é o caso do nosso querido país, o grande Brasil, que foi um membro desde o início só observador, né? Não quis ali se comprometer tanto. E isso pode se explicar porque na história da nossa política externa tem muitas idas e vindas aí, meio vergonha alheia, em relação a um alinhamento com outras potências.
Exato. Assim, diferente dos nossos hermanos argentinos, a gente pode pensar que o nosso Brasilzão da massa tem um bom momento na história que caberia muito bem na nossa conversa. Eu estou matutando aqui sobre o primeiro governo Vargas, que na década de 30 teve uma política externa bem ativa ao manter relações amistosas com dois países que representavam dois sistemas de poder concorrentes no sistema internacional. Esses dois seriam os Estados Unidos e a Alemanha. Os Estados Unidos tentando consolidar sua influência pós Primeira Guerra Mundial e a Alemanha retomada após a derrota. Nesse bolo aí, o Brasil mantinha relações com os dois, principalmente comerciais. Só que como estamos na década de 30 e entrando na de 40, o fantasma da Segunda Guerra Mundial já estava no ar e com o passar dos anos o Brasil foi cada vez mais pressionado a tomar um lado até a chegada do conflito. Pois bem, falando do ponto em que isso tem a ver com a nossa conversa, é que a gente pode pensar que o Brasil de Vargas fez o que o VH poderia ter feito, e no caso foi manter relações com dois lados opostos e tirar proveito ao máximo dessa situação, dentro dos limites das possibilidades, é claro. Bem como Gerson Moro classifica. Eu enrolei isso tudo, mas o termo que Gerson dá a esse período da política externa brasileira é equidistância pragmática, visto que o Brasil obteve benefícios mantendo relações com os dois até o início da década de 40, momento em que precisou escolher um lado, já que a guerra estava eclodindo. E o lado que Vargas escolheu foi o lado vencedor, os Estados Unidos. Tendo diversas opiniões sobre o período, se foi realmente bom para o Brasil ou não, na análise de Gerson Moro, o Brasil executou uma verdadeira jogada de mestre. É interessante pensar, assim, dessa forma que vocês estão falando, que o que acontece de fato é que quem quer ficar com todos acaba ficando com nenhum, né? Você não escolhendo um lado, você acaba tendo perdas muito maiores, como o Maquiavel falou, como vocês vêm construindo durante todo esse episódio, esse argumento de que quem quer tudo acaba ficando com nada, né? No final, acaba do lado derrotado. E essa ideia, voltando a ser um pouco realista, pensando a concepção realista, se a gente pensar como trouxe o exemplo da equidistância pragmática, pensando no conceito, na conceituação realista de que o Estado, a sociedade é anárquica e o que os Estados agem para garantir o seu próprio interesse, essa posição da neutralidade do Brasil, no caso, ficar equidistante, foi uma forma dele conseguir atingir seus interesses, o que acaba também confluindo com a outra ideia dos construtivistas, que é essa questão de aumento das suas capacidades. Os estados pequenos, eles podem se manter neutros, no caso, se mantêm neutros, para conseguir aumentar suas capacidades e poder, né, agir dentro do sistema internacional. E é engraçado a gente perceber, como o Matheus falou, o Brasil teve um momento de neutralidade. Ele ficou jogando com os dois principais atores daquele conflito. Mas em um momento ele tomou decisão e ficou do lado dos Estados Unidos. Seguindo um pouco aqui na linha cronológica e avançando para o governo Dutra, é engraçado a gente perceber que, apesar dessa posição de alinhamento do Brasil ser louvada por muitos, como no caso de Escudê, que eu já falei anteriormente, ela também pode ser bastante questionada. Porque, para quem não sabe, o governo de Dutra ele foi muito conhecido, muito caracterizado pelo fato da política externa brasileira ter um alinhamento sem recompensa, que também é citado por Gerson Moura, como falou meu amigo aqui, Matheus. E por que isso aconteceu? Acabou que com essa proximidade maior com os Estados Unidos, a colaboração foi ficando cada vez mais crescente com relação ao Brasil para os Estados Unidos. Só que a nossa capacidade de barganha decaiu drasticamente. O país não tinha a mesma capacidade de barganha que tinha no governo Vargas. E aí também, outro fato importante é perceber que o alinhamento no governo Dutra passou a ser o objetivo da política externa brasileira e não o instrumento. Na parte que a gente falava de equidistância pragmática, o alinhamento era um instrumento para melhorar a política externa. Mas no governo Dutra, o alinhamento virou o objetivo. O nosso objetivo era ser alinhado com os Estados Unidos. E aí também fica meio exagerada essa questão do alinhamento, né? E por que isso aconteceu? Porque o governo Dutra acreditava que haveria uma continuidade dessa aliança especial do Brasil com os Estados Unidos por conta do Brasil ter se mostrado um bom aliado, um apoio forte na região da América do Sul. Mas a questão é que os Estados Unidos não compartilhava dessa visão. Então, assim, apesar do Brasil achar que era um amigo, best friend, na verdade, os Estados Unidos não via com esses olhos. E, assim, eu quero saber, né, se isso já se repetiu na história, porque, assim, eu acho muito irônica a vida. Eu acho que antes de responder a pergunta de Paula propriamente, a gente tem que lembrar de que cada governo tem a sua característica de política externa.
Então, é claro que os governos vão achar que tem vantagens e desvantagens em escolher certo lado. Então, eles, de fato, escolhem um lado, mas a partir da perspectiva deles. E aí, agora respondendo, eu acho que a gente consegue ver um pouco de paralelo com o atual governo que a gente vive no Brasil, que é um governo que tenta se alinhar com os Estados Unidos, mas que, de fato, ao meu ver, não consigo ver tanta recompensa assim. Não sei se vocês conseguem ver essa recompensa, mas para mim talvez esteja muito mais distante do que a realidade. É tipo aquela história, né? Como eu falei no começo do episódio de Maquiavel. A gente tem que escolher um lado, mas a gente tem que ter prudência, tem que calcular todas as coisas. A gente não vai se alinhar só por se alinhar, sabe? Isso também é um erro. O erro da neutralidade é visível, mas o erro de um alinhamento sem um cálculo, sem uma pesquisa, sem um pensamento a longo prazo também é. E é isso que a gente quer trazer também no episódio. Eu diria que a gente consegue apontar, assim, de leve, alguns pontos do que talvez não fosse viável no momento, a gente conseguindo analisar agora. Mas saber se de fato esse tal alinhamento que nós temos agora vai ser benéfico do futuro, a gente só vai saber depois. Bem, e aí, acho que voltando agora um pouco para o que a gente começou, para a gente ter desse episódio, tentando explicar exatamente quais são as estratégias certas e erradas. A gente definiu aqui que a estratégia correta seria escolher um lado, independente de qual ele seja escolhido, vão ter ganhos e perdas, mas ainda assim é importante escolher um lado. No Big Brother, eu lembro de uma personagem que foi a Thelma e foi muito criticada por ela ser planta. Não é necessariamente estar no meio do muro, mas ela ser planta também não é escolher tão bem um lado assim, né? Não é definir tão bem um lado. E ela foi campeã. E aí, tipo, quais são as diferenças entre o VH e a Thelma que ganhou o Big Brother? A gente pode falar que a Thelma é tipo a Suíça, sabe? Aquela neutralidade ali, mas é armada. Neutralidade armada. E quando tem aquela brechazinha, vai ali pelas beiradas, né? Sorrateiramente. Mas não é assim, aquela posição claríssima e tal. Acho que a Thelma foi mais ou menos isso. É porque todo mundo lembra que ela era visivelmente amiga daquele grupo hippie, né? O grupo hippie, que chamam na internet. E batia de frente com a Flashline. Então ela tinha um inimigo. Ela se mostrou depois de um momento no jogo visivelmente contra um personagem que o pessoal aqui de fora realmente não gostava. E era a favor do grupinho, né? Paz e amor lá, Manu Gavassi, que o povo gostava e tal. E acho que isso foi uma vantagem. Apesar dela ser planta uma parte do jogo, ela conseguiu, assim, pegar o gancho para ter seu aliado e seu inimigo, e aí foi à frente e ganhou 1 milhão. Eu acho que além disso, tem um ponto que o Matheus comentou, que é saber a hora de escolher o lado, né? Eu acho que até uma soube a hora de mostrar as garras e falar, tipo, não, eu consigo também. Acho que ela apareceu como planta muitas vezes, mas no final do jogo ela ganhou provas, ela soube escolher o voto dela, soube demonstrar que de fato ela estava ali para jogar, né? Exatamente. Isso é incontestável. Mas isso não é a política, tem que saber jogar o jogo. Tem que fazer o pensamento a longo prazo. 1,5 milhão Não tá pensa no só no bolso. agora, não vai fazer uma coisa na doida. Pensa grande, pensa em quem tá do seu lado. Pensa no futuro. Pega os ganhos, pense nos ganhos. E uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui nesse programa é que a gente aqui não tá crucificando ninguém, não tá apontando ninguém. Porque depois do Big Brother, o Vitor Hugo foi muito questionado e criticado fora do programa nas redes sociais. Meio que não teve essa separação clara, o público não conseguiu separar claramente aquele personagem que ele fez no jogo, sua estratégia, por mais que seja falha ou não, do que ele é aqui fora. Então, até hoje, ele cobra o preço, ele paga o preço do que aconteceu dentro do programa. Não conseguiram desvencilhar essas duas posições dele, né? E essa posição, acho que já que a gente está usando o Maquiavel, a gente pode também usar ele para defender essa posição, que Maquiavel divide bem essa parte do que é público e do que é privado. Então a gente pode falar que existe o VH player, o VH jogador e o VH vida real. A gente não pode estar confundindo e misturando essas duas pessoas. As pessoas que fazem esse julgamento dele ter feito ou não uma estratégia boa ou não, devem julgar o jogador e não a pessoa. A pessoa tem uma outra vida aqui fora. É o que as pessoas, antes de sair, falam, né? Depois que sair por aquela porta, é outra coisa. E realmente deve ser. A vida é feita de erros e acertos, não é mesmo?
Então, pessoal, estamos chegando ao fim do episódio de hoje. E como já é de praxe aqui no programa, no nosso programa, eu vou pedir para quem participou hoje de suas palavras finais e deixe a referência ou então uma indicação relacionada ou não com o que foi falado hoje no episódio. Vou começar então por Rafa. Então, minha gente, eu vou indicar um pequeno artigo, ele é bem curto, que se chama O Conceito da Neutralidade no Discurso da História, da autora Olga Guerisoli. Ele é bem breve, ele é bem direto e fala, né, sobre esse sentido dessa neutralidade em muitos períodos da história ocidental. Eu vou deixar aqui também um outro artigo que seria o Conceito de Neutralidade, Aspectos Políticos e Jurídicos, da autora Larissa Cristina e Daniel Gondim. Esse artigo eu achei bastante interessante pelo fato como ela faz um paralelo entre neutralidade e Schmitt. Eu achei bem fácil de explicar, achei muito interessante. E uma coisa que eu também vi na minha pesquisa aqui para o episódio de hoje é a questão do programa Viva o Gordo, um programa que tinha do Jô Soares, em que ele tinha um personagem chamado Múcio. Era um personagem que era totalmente neutro, no sentido de que ele não toma iniciativa de nada. Então, para o pessoal Que que recordação, hein? conseguiu acompanhar o programa Viva o Gordo na TV, eu acho que é uma boa lembrança, e para quem não conseguiu acompanhar, acho que vale a pena dar uma olhada na internet. Já que hoje estamos nessa vibe de artigos, eu também vou fazer indicação de um artigo, né? A gente está hoje nesse clima. O meu se chama As Bases Ideológicas do Realismo Periférico na Política Externa Argentina. Apesar do título ser bem grande, é um artigo bem rápido de ler. Ele foi publicado no Mural Internacional e o sobrenome da pessoa que publicou é Rocha. Então é bem interessante para quem quiser saber um pouquinho mais sobre realismo periférico e sobre essa história da Argentina. Então é isso aí, pessoal. Estamos terminando hoje e escute nosso episódio. Dê uma chance para a gente. Cheque as nossas redes sociais e nos avalie positivamente nos agregadores. É isso e tchau, tchau. Até a próxima, até a próxima! Adeus! Segue nós, segue Todos nós. por Vitor Hugo.